Vamos lá, meus irmãos, vamos dar início à nossa escola dominical. Hoje, de forma especial, eu estou aqui, excepcional, mas aí próximo domingo nós continuamos aí com os estudos em Isaías. Vamos abrir em Provérbios, por favor. Provérbios 18. Estamos vendo Provérbios em nosso grupo familiar. E aí a gente vai continuar vendo aqui mais uma série de Provérbios. Provérbios 18. Alguém pode ler agora, por enquanto, apenas o Provérbio 18, 14? O espírito firme sustém o homem na sua dureza, mas o espírito abatido, quem pode suportar? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento. Obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. Nos abençoa nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai tentar iniciar aqui falando sobre uma doença que é bastante atual, né? E ela é nova no seu nome, mas não no seu diagnóstico, digamos assim, que é a depressão. Né? A depressão, ela é considerada aí por muitos já a doença do século. E muito me comoveu o pedido de oração da Paula na quarta-feira sobre essa questão, ela pedindo mesmo, e aí eu vou falar porque ela falou, né? Então, tá liberado. A questão da dificuldade dela vir no domingo de manhã, de todo o processo, né? E também agradecendo por várias coisas que estão acontecendo aí com ela e com a sua família. E como é dura a luta dessa doença que, assim, ela, como diz o provérbio do versículo 14, ela fere a alma, né? O espírito abatido. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? Então, o que é que ele quer falar com o espírito firme? Né? O que é que ele quer dizer aqui com a ideia de você ter o espírito firme? Firme do Senhor, né? O espírito firme nas promessas de Deus, né? Sim. Uma doença grave, né? Depressão voluntária, né? Então, se você não estiver firme, com a esperança de que Deus pode mudar todas as coisas se Ele quiser, e se Ele não quiser, que Ele vai sustentar até a hora que convém a Ele, com o propósito dele, então, sempre nas promessas de Deus, né? Ninguém sabendo que nada dura para sempre, e que aquela situação vai acabar um dia, de uma forma ou de outra, mas vai acabar. Então, sempre firme no Senhor. Sim. É porque, assim, quando ele fala de espírito firme, é claro que a parte espiritual, ela é fundamental, né? Por exemplo, você está passando por uma doença crônica, alguma coisa, e aí você se agarrar nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, eu acho que, por mais difícil que pareça, a situação fica mais fácil para essa pessoa. Ou essa pessoa está mais forte, não necessariamente mais fácil, mas ela está mais forte. Quando ele fala de doença aqui, ele fala de uma doença física. Ele não está falando de uma doença que afeta a alma, digamos assim. É uma doença que afeta o corpo. Eu conversando, essa semana eu estava preparando o estudo e aí eu conversei com a professora Sinara, que passou por um período aí de câncer, né? Ela teve câncer de mama.
E aí eu perguntei a ela uma coisa que eu queria saber até para o estudo. Olha, como é que é o acompanhamento psicológico de vocês, né? Como é que vocês são encaminhados? Ela disse, olha, não, obrigatoriamente, né, enquanto está se fazendo lá a quimioterapia, em paralelo a isso, como eles são médicos, tudinho, então eles cuidam aí, ela tem que fazer sessões de terapia, digamos assim, com um psicólogo, né, no caso deles aí. Só que ela falando comigo, ela diz, não, a parte bíblica, a parte espiritual me ajudou muito mais do que o psicólogo, né, a vencer isso aí. Mas por que essa preocupação numa doença física como o câncer, no seu tratamento, você se preocupar com a mente? Por quê? Porque numa doença dessa, o espírito precisa estar firme. A ideia é essa. Ele está dizendo assim, o espírito firme, ele aguenta as adversidades cotidianas da vida, como uma doença, o espírito firme, ele ajuda nisso aí. Quantas pessoas, né? Por isso essa preocupação, elas se entregam ao câncer, ou se entregam a uma doença crônica, e isso aí atrapalha demais o seu tratamento. Então, ele está querendo dizer isso, aí vem a adversativa, né? Mais o espírito abatido, quem pode suportar, certo? Então, esse é o problema da tal da depressão. É uma doença que afeta diretamente a sua mente, afeta o seu espírito, digamos assim. Então, afeta aquilo que, em primeiro lugar, não pode estar abatido, que é o espírito. A ideia é essa. Esses momentos de aflições, né, onde a alma está ferida, digamos assim, o espírito está ferido. Poxa, se aquele ali é o maior agente motivador da sua doença, se é ele que está ferido, e agora? Como eu vou superar essa doença? A ideia é essa. Então é um provérbio aqui pesado, né? Mas o espírito abatido, quem pode suportar, né? Então é uma doença séria. Grandes nomes, digamos que do cristianismo ou da atualidade já sofreram essa doença, né? Eu lembro, tem um livro, inclusive, muito bom, chamado A Depressão de Spurgeon, né? Um momento ali onde Charles Spurgeon teve problemas sérios de depressão na fase dele, no ministério dele. Um livro excelente. Eu estava até vendo se ele ainda existe assim para vender fácil, né? Tá R$40 na Amazon, se você quiser ler, é uma boa leitura, né? Paul Washer também, que é um pregador famoso, né? Ele já demonstrou vários momentos ali e já deu várias palestras sobre isso, sobre a depressão, em momentos que ele passou por isso aí, certo? Então, é algo que todo mundo está suscetível a passar. A depressão, ela não é física, né? Ela mexe diretamente com o coração, com a mente, com o espírito. E cada caso é um caso. Ninguém tem um remédio específico para a depressão. Ninguém tem. Se essa pessoa tivesse, ela era famosa. E se um psiquiatra ou um psicólogo tivesse o remédio para a depressão, ele também seria famoso, né? Todo mundo ia querer, né? Todo mundo que passa por isso iria querer ir para ele, porque não existe uma cura específica, né? Cada caso é um caso. E aí a gente vai para a Bíblia. Calvino, por exemplo, vai dizer que um dos grandes, os salmos, eles são a anatomia da alma, Calvino vai dizer. Então, ele arrisca dizer que, olha, tudo relacionado ao sentimento humano, nós podemos encontrar em algum momento dos salmos, né? Alegria, tristeza, desespero, né? Angústia da alma. E aí, ele retrata muito bem o salmo, né? Falando sobre o Salmo 42, eu queria que os irmãos abrissem aí. É algo que mostra essa questão sobre a doença da alma, né? Em versículos tão famosos aí. Alguém lê para mim, por favor. Salmo 42, 5 e 6. Porque você está abatido, a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, do Hermon,
e no monte Mizar. Veja, é uma doença da alma, digamos assim, né? Ele está literalmente dizendo aqui, ele está literalmente falando dessa angústia que ele está sentindo. Muitos aqui falam que o próprio subtítulo fala que é um salmo didático dos filhos de Corá, né? Mas alguns comentaristas acreditam que é o próprio Davi que escreveu esse salmo para os filhos de Corá, né? Então é o próprio Davi aqui que está com essa angústia na sua alma, porque está abatida a minha alma. Veja, está perturbada dentro de mim, não é algo fora, não é algo externo, né? Não é algo físico. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Pegando outro exemplo sobre angústia da alma, nós temos o exemplo do próprio Cristo no Getsêmani. Ele estava profundamente ali angustiado na sua última oração antes de ser levado pelos soldados. E a gente pode constatar isso lá em Marcos. Eu queria que a gente abrisse também, por favor, Marcos 14. Marcos 14, a leitura um pouquinho mais extensa agora, dos versículos 32 ao 42. A gente pode até fazer uma leitura alternada, certo? Do 32 ao 42. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo o que é possível, faça de mim esse cálice, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando a outro, então você está dormindo, sabe, se você está dormindo, não conseguiu vigiar nenhum lugar. Vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Jesus aqui, ele está profundamente angustiado, né? Ele diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Por que Jesus estava angustiado? Não sabia o que aconteceu, né? E o que ia acontecer? A curva do pecado da população, todo o povo. Crucificação, né? O martírio de Cristo, né? Sentimento de abandono. Então, esse é o ponto. Não é só uma dor física que ele iria passar, né? Não é só a questão da dor física, porque a dor física seria terrível, embora as heresias aí dizendo que Jesus ele apenas atuou uma dor, mas ele não sente dor de verdade. Não, ele sentiu dor, ele se fez carne para isso, né? Então ele vai sentir toda a dor, mas é algo muito mais sério, né? É algo muito mais, profundo. Por quê? Porque Cristo ele simplesmente vai beber todo o cálice da ira de Deus, né, no lugar ali dos eleitos. Então é uma dor, mas é uma dor incalculável. E
E além disso, ele estava orando sozinho, né? Porque os seus discípulos estavam dormindo. Então ali ele se encontrava angustiado até a morte, ele vai dizer. Ele se encontra aqui orando sozinho, né? E ele vai, veja, que Cristo não vai carregar, ele não vai experimentar o pecado, ele nunca experimentou o pecado, mas agora ele vai carregar o pecado de toda a igreja, digamos assim. Ele vai morrer por cada um desses pecados. Então essa dor a gente não pode mensurar, né? A gente não pode calcular. Não é só a dor da crucificação. Se você pesquisar, você vai encontrar qualquer lugar, Google, ChatGPT, torturas piores que uma crucificação. Tem várias, né? Então não é apenas a dor física, é algo muito maior. A pessoa depressiva, quanto mais gente tem ao seu redor, muitas vezes mais ela se sente só, né? E aqui Jesus estava literalmente só. Então o provérbio vai dizer: quem pode suportar, e aí voltando para o versículo 14, o espírito abatido, né? Quem é aquele que vai dar forças a essa doença agora que ele está com isso, a sua alma está abatida? E a resposta, meus irmãos, mais uma vez, é Cristo. É olharmos para a dor de Cristo, é olharmos para essa incalculável dor que ele sentiu. E ela é muito maior, né, que a minha e a sua dor. A dor de Cristo, ela não menospreza a nossa dor de forma nenhuma. Mas é a ideia de que ele enfrentou a dor muito maior como humano, né? Como ser humano. E ele venceu. Ele venceu para que nós não cogitássemos suportar essa dor. Não é para menosprezar a nossa dor, mas é para dizer que se ele teve capacidade de suportar tamanha dor, ele tem capacidade da gente sair dessa de alguma forma. Porque é isso que a depressão, ela vai acabar com as suas esperanças. Ela vai dizer que a gente não vai conseguir sair dessa. É o que mais ela fala na mente, é o que mais ela fala no coração, é que acabou, é que não há esperança. E a história de Cristo e o testemunho de Cristo é a maior história que diz que há esperança e sempre haverá esperança. Eu gosto muito de uns comentários de os puritanos. Os puritanos, que ele vai dizer assim: olha, por que Cristo sentiu sede? Alguns puritanos, eles vão comentar dizendo que é porque ele estava sentindo ali todo o peso do inferno, ele estava vivenciando o inferno. Então a sede dele não foi meramente humana, ela foi uma sede, digamos que espiritual também. Alguns puritanos vão dizer isso. E aí eles fazem a comparação, a parábola do rico e Lázaro. Quando o rico está no inferno e ele fala com Abraão e ele diz: manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. E eles dizem sobre Cristo: quem experimenta o inferno tem sede. Quem experimenta o inferno como Cristo, aplicando ali aquele momento, tem muita sede. Por isso a angústia aqui em Marcos 14 do Espírito de Cristo. Ele sabia o que ele iria passar, mas ele fez, ele venceu, ele passou. Como a gente está vendo em Efésios, nós estamos com ele no sofrimento, mas a gente vai estar com ele na ressurreição, vai estar com ele na ascensão, vai estar com ele assentado à destra de Deus Pai. Ou seja, jamais diga assim: ninguém entende o que eu sinto, não é? Ninguém entende a minha dor. E é isso que a depressão vai tentar nos convencer. É uma doença da alma, né? Vai dizer: não, ninguém entende mesmo não. A sua dor é incalculável e é muito maior e você não consegue vencer. Não, Jesus passou a maior angústia de todas e ele venceu por todos nós. Então, é uma doença aqui. É um provérbio aqui que fala sobre isso aí. O espírito abatido, quem o pode suportar? Entrando em outro provérbio agora, irmãos, e em outro assunto aqui também. Alguém lê aí, por favor, para mim, provérbio 16, versículo 16.
presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Agora a gente entra em outro assunto aqui de Provérbios, que é sobre questão de presentes. Quem não gosta de ganhar presentes, né? Ele deixa de falar sobre as angústias da alma e ele vai falar sobre algo muito interessante, que é ter tudo o que você quiser, ou ter alguma coisa que você quer, e isso aí vai abrir portas para você. Salomão, por exemplo, ele era um rei que tinha tudo o que ele queria, né? Tudo o que ele desejava, ele vai dizer em Eclesiastes, tudo que os meus olhos desejavam, isso eu tinha. Ele era muito rico. Então, por que presenteamos alguém? O presente ele pode ser usado para o bem, mas ele também pode ser usado para o mal, né? O que é que vocês acham que Salomão quer dizer com esse provérbio? Ele vai dizer assim, olha, um provérbio que se dá abre portas. Presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O que é que ele quer dizer com isso? Com o presente, você compra a atenção de alguém, a possibilidade de persuadir. A possibilidade de persuadir. Então, será que é isso que ele está querendo falar com... Quer dizer, com abre portas, né? Olha, o presente ele abre portas. A pessoa está meio... Não está querendo fazer o que você quer, você vai lá, presenteia, e isso abre portas. E leva alguém à presença dos grandes. Será que é isso mesmo? Será que é para isso, né? Muitas vezes Salomão ele diz o provérbio, mas ele não está dizendo que nós devemos fazer aquilo. Ele está falando de uma realidade, né? Está falando da realidade. Quando ele fala do rico e do pobre, ele diz, olha, o pobre tem poucos amigos e o rico é rodeado de amigos. Ele não está dizendo que é para ser assim. Ele está dizendo que infelizmente essa é a realidade. Veja, vá lá e veja quantos amigos o pobre tem, veja quantos amigos o rico tem. Então aqui não é necessariamente uma realidade. Olha, dê presentes e seja interesseiro, né? Dê presente para você facilitar a sua vida e ter o que você quer das pessoas. Na verdade, você não tem a atitude de presentear alguém, você tem a atitude mesmo de querer algum interesse ali. E você está usando o presente para camuflar isso. Troca de favores, né? Barganha. Nós temos muito disso. E aí, né? Isso é correto? Isso não é? Abre portas mesmo ou não abre? O que é que vocês acham? Com certeza, né? Esse mundo é interesseiro. Esse mundo é materialista, digamos assim. Ele só pensa no ter, né? Naquilo que você tem, naquilo que... E não naquilo que você é, digamos assim. Veja um exemplo negativo, eu gosto muito dessa história lá em Atos, de como é você usar o presente para o mal, ou você querer barganhar até, esse personagem aqui quer barganhar até com o próprio Deus. Veja a história de Simão, o mágico. Abram aí, por favor, em Atos 8, por favor, Atos 8. A partir do versículo 9. Atos 8, 9. Simão, o mago, perdão, eu disse o mágico. Diz assim: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas.
Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram para eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vê que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Irmãos, vejam que história intrigante, não é? E aí eu pergunto para vocês: Simão era um homem convertido? Simão, o mago, ele foi convertido ou não? O que é que vocês acham? Era ou não era? Não? Não era. Está no céu ou não está? Simão o mago, você vai ver ele no céu ou não, né? Fazendo aqui julgando aqui Simão o mago, né? Veja, se ele não era convertido, por que o versículo 13 nos dá essa informação aí? Alguém lê para mim o 13? Para vós Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhado de fé, observando extasiados, sinais e grandes milagres praticados. Olha aí, ele abraçou a fé. A Bíblia fala que ele abraçou a fé e começou a acompanhar extasiado, né, aquilo que Filipe fazia. E aí? Ele não era salvo? Era salvo ou não era? Ele abraçou a fé. E aí? Quem é esse Filipe aqui? Filipe não é o apóstolo. Filipe é o evangelista, como era chamado. É o diácono Filipe. Ele é um dos diáconos lá de Atos 6, um dos 7 que os apóstolos vão separar, certo? E Filipe, ele começa a pregar, e ele chega aqui onde está Simão o mago, e ele vai fazer vários milagres, dons miraculosos, né? Provavelmente aqui dom de língua, dom de cura. E aí o que acontece? Simão vai começando a perder a clientela, digamos assim, vai começando a perder o respeito, porque agora tem outro que faz em nome de Cristo. E ele era um mágico, né? Provavelmente ali eram truques que ele fazia. Quando ele começa a ver a coisa acontecendo de verdade, a pessoa sendo curada, né, de verdade ali pelo poder de Deus, ele passa, veja, a Bíblia fala, ele passa a seguir Filipe. Caramba, isso aí é maravilhoso. Ele passa, o próprio Simão abraçou a fé, tendo sido, olha, batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres
praticados. Não, é realmente poder mesmo. E aí, chega lá Pedro e João, né? E eles começam lá a batizar com o Espírito Santo. Ele fala, ainda olha, o batismo com o Espírito Santo ainda não tinha chegado ali, chega com esses apóstolos. E aí, eles oravam, né? Versículo 16, pois o Espírito ainda não tinha descido, tinha sido batizado, tinham sido batizados apenas em nome do Senhor Jesus. Então eles puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então nesse ato também miraculoso, o que é que acontece? Ele diz, caramba, eu quero esse poder também. Tem como eu pagar para vocês? Então vejam, essa é a atitude dele. Tem como eu pagar para vocês me darem esse poder aí do Espírito Santo? E ele pergunta isso logo para quem? Ele pergunta para Pedro. Olha, perguntasse para quem for, mas perguntar logo para Pedro, né? Essa é a questão aqui. Oi, diga Amadeu. No final do versículo tem uma informação interessante, né? Sim. Ele se maravilhou com tudo aquilo que ele estava vendo. Sim. Mas o texto também diz que realmente ele creu. Ele creu nos atos que estavam sendo feitos, não necessariamente pela sua fé em Cristo. Sim. Porque como ele já convivia no meio de artes mágicas, iludia e tudo isso, ele disse, isso daqui é maior do que eu faço. Sim. Então, isso daqui seria ótimo para mim. Certo. Ele vai sobre isso, ele se maravilha sobre isso. A gente vai ver um pouco à noite sobre essa questão. É exatamente o ponto que Efésios vai falar sobre fé e obra. Ele vai dizer, veja, a obra, e aí a gente vai puxar para Tiago 2, porque não tem como não puxar, porque ele vai dizer, olha, a obra evidencia a fé. Como é que a sua obra é morta, a sua obra é toda deturpada, e você diz ser um homem justificado pela fé, não é? Então, a obra dele aqui mostrou essa pergunta que ele faz logo a Pedro. É uma pergunta que ele não entendeu, né? Ele não está vivendo essa graça. Então ele diz, olha, eu posso comprar isso aqui. E ele faz na melhor das intenções, né? Olha, eu posso presentear vocês. Ele viu João e Pedro ali como grandes, né? Eu posso presentear vocês com dinheiro e vocês me darem esse poder para eu também ter, né? Por que ele queria ter esse poder? Ele queria continuar o mesmo prestígio e a mesma admiração que as pessoas tinham por ele lá, que tinham por ele em Samaria. Mas ele foi perguntar logo para quem? Para Pedro, né? Pedro, esse aqui é uma das exortações mais duras do Novo Testamento, né? Mas Pedro respondeu que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, né? Então pronto. As perguntas, parece que as perguntas mais ridículas, né, mais chocantes, vêm para as pessoas mais ignorantes, né? E aqui Pedro era uma pessoa dura mesmo, e ele mereceu ouvir isso mesmo. E um sinal de que ele não se arrependeu, versículo 24. Simão disse aos apóstolos, peço que vocês orem ao Senhor por mim. É o que o descrente faz, olha, orem por mim então. Por que ele não ora ao Senhor? Por que ele não se ajoelha naquele momento e pede perdão ao Senhor? Então ore por mim, para que não sobrevenha nada do que vocês me disseram. É o medo de Deus. É o medo de Deus. É as pessoas que elas servem a Deus apenas pelo medo. Elas têm medo do inferno. Elas não querem agradar a Deus. Elas não querem seguir a Deus. Elas só estão ali. Veja, eu tenho o inferno ou eu tenho essa vida chata, crente aqui de restrição. Veja, se a outra opção é o inferno, então eu vou ter que escolher a vida chata, crente de restrição. Tem gente que é assim. É só pelo medo. Ele é motivado pelo medo. Não, eu não quero ir para o inferno. Eu sei, não pode fazer nada, não pode... tem que fazer essas coisas de crente, tem que ir para a igreja. Mas é melhor viver assim, que eu não gosto. É melhor viver assim do que o inferno. Então, entre um e outro,
eu prefiro viver assim mesmo. Mas não gosta dessa vida. Não vive o evangelho da graça, né? A Bíblia não fala mais sobre Simão, o mago, nos outros versículos. A gente não sabe se ele depois se arrependeu ou não, mas os relatos fora da Bíblia, relatos históricos, mostram sinais de que ele não se arrependeu. Se você pegar alguns estudos lá de Hipólito, se você pegar alguns estudos de Justino, né, primeiros historiadores, Irineu, fala sobre Simão o Mago, fala que ele quase morreu. Teve uma vez que eles falam, né? E claro, isso não é Bíblia, são apenas histórias ali também de episódios da igreja do primeiro século. Eles falam que ele quase morreu tentando simular uma ressurreição igual a de Cristo. Ele tentou se enterrar vivo. E Irineu fala sobre isso, né? Sobre o futuro aí de Simão o Mago. Então, ali abraçar a fé aqui é ele ficar admirado ali com as coisas, mas de fato não existiu um arrependimento genuíno, certo? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente promete ao Senhor, né? Muitas vezes a gente quer barganhar com o Senhor os presentes, né? Aquilo que a gente promete. E aí, voltando para o provérbio, ele não deve ser usado como essa realidade aqui do provérbio para interesse, né? Muitas vezes a gente pode se encontrar querendo barganhar com Deus. O início desse ano, assim, olha, Senhor, eu quero que esse ano o Senhor me dê isso. Então, para o Senhor me dar isso, eu vou fazer uma coisa pelo Senhor também. A nossa natureza pecaminosa clama por isso, grita por isso. Não, então, olha, se Deus vai me dar isso, então, pelo menos eu vou para a igreja todo domingo, né? Ou seja, você não está mais indo para a igreja para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor. Você está indo para a igreja porque você acabou de fazer um trato com o Senhor. De que, olha, faz isso, Senhor, me dá isso, que agora eu também vou te agradar, vou te servir, vou trabalhar mais na igreja, certo? Por outro lado, e encerrando, fato de que você só chega diante do grande Senhor, do grande Senhor, se você tiver um presente. Mas um presente não pode ser comprado por você. O presente é o único sacrifício humano, digamos assim, que Deus aceitou, que é o sacrifício do seu próprio Filho. Apenas essa oferta. Ele só tem prazer nessa oferta. E a sua ira e a sua insatisfação, ela é completamente sanada com esse sacrifício. A gente só é aceito por Deus, de fato, por causa do sangue do Cordeiro. Hebreus 10 vai dizer, tenha intrepidez, né? Tenha a ousadia, Hebreus 10 vai dizer, de entrar no Santo dos Santos, porque o sacrifício do Filho, ele já foi feito. Cristo é esse maior presente. E aí nós temos paz com Deus. Então, por que muitas vezes, né, eu digo ter paz com Deus, mas a minha paz acaba por causa de dinheiro, né? Vem um problema financeiro ali e só precisava disso para a minha paz com Deus acabar, né? Ou problema com inveja, ou o mundo mesmo, porque esse mundo é interesseiro, né? Esse mundo ele vai totalmente contra a maré disso aí. É o mundo que entende, não, eu preciso barganhar com as pessoas. As pessoas só vão me valorizar se eu de fato barganhar com elas, se eu de fato entregar alguma coisa a elas. É a valorização pelo ter e não pelo que Cristo representa em nossas vidas. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Foram 2 provérbios, certo? Embora de assuntos distintos, mas eu tentei sintetizá-los aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse estudo, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua instrução. Senhor, nos abençoa, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, cuida das nossas doenças físicas, cuida das nossas doenças espirituais. O Senhor é o Deus que está conosco, é o Deus que nos ampara, abençoa as nossas vidas, nos dá
um domingo de bênção, um domingo de paz, de descanso também, que nós possamos descansar agora nos nossos lares, regozijar no momento de almoço com a nossa família e estarmos preparados com o corpo, com a mente, com o coração para o culto ao Senhor, para o sacramento da ceia do Senhor. Nos abençoa nesta tarde, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.